Olá, seja bem-vindo ao canal. Como ser manipulado pela imprensa? Eu vou falar sobre 3 possibilidades de você ser manipulado. Aliás, a gente é manipulado constantemente pela imprensa, pelos governos, e a gente nem percebe, né? Então, eu vou falar sobre os 3 aspectos. Já compartilha esse vídeo para o teu amigo aí que é aluno de Universidade Federal e que participa, integra algum TCE. Veja só, eu vou apresentar 3 técnicas muito utilizadas por governos e principalmente pela imprensa. A imprensa corrupta, claro. A imprensa fake news. You are fake news. Não foi isso que o Trump falou? Pois é. 3 dicas para você aprender e ficar mais atento em relação a essas dicas, a essas informações, tá? A primeira delas, e julgo que seja uma das mais importantes, é a manipulação da linguagem. A gente sabe que a forma de falar com um adulto em determinadas situações jamais poderá ser a mesma forma de falar com uma criança de 5 anos. Você vai ter que ajustar a linguagem. Da mesma forma, é diferente a comunicação feita para uma recém-viúva, né? Ou seja, você vai anunciar o falecimento do esposo à pessoa, você não vai falar de qualquer jeito. Você tem que adequar a forma de falar para essa pessoa, enfim, né? Para que suavize, se for possível, o sofrimento dela. Então, há maneiras de falar. Do mesmo modo, existem as linguagens jurídicas, por exemplo. Eu não me comunico com o juridiquês quando eu estou num restaurante. É inviável. Não tem sentido você utilizar certas linguagens que são apropriadas só em determinados ambientes, né? Então, a escrita, por exemplo. Então, a linguagem ela deve ser adaptada para a ocasião. E, claro, a mídia jornalística ela vai também adaptar a linguagem para aquilo que ela vai anunciar, o que ela vai vender, enfim, aquilo que ela vai propagar em seus meios, tá? Então, o que é, primeiro ponto, né? O que é a linguagem? A linguagem é uma estrutura interna que o ser humano tem, né? Onde ele condensa informações captadas pelos sentidos, ou seja, os 5 sentidos humanos. A gente capta as informações, processa internamente essas informações e expõe para o mundo, ou seja, expõe para os outros, expõe, e esses outros podem ser humanos ou podem ser animais brutos, irracionais, né? Então, é uma forma que o ser humano tem de se comunicar, né? Então, a linguagem, ela também, mas não é só comunicação, tá? Ela vai além disso. Mas ela tem funções, né? Então, por exemplo, a principal delas é a comunicativa, é isso, né? Expressar opiniões, falas, você faz isso por meio da fala, por meio da escrita, por meio da arte, da música, dos filmes, etc. Você se comunica com outro ser humano também por meio de sinais. Você faz essa comunicação, que é uma das funções da linguagem, de várias formas, né? Uma delas é a comunicativa. A outra é a normativa. Um exemplo é a linguagem adaptada para o mundo jurídico, a criação de normas, de leis, as decisões judiciais. Ela tem uma linguagem específica. O médico também tem sua linguagem, o contabilista tem sua linguagem, o artista, de um modo geral, tem essa linguagem, que geralmente se expressa pelos signos diversos. O quadro, por exemplo. Então, pintor, a linguagem artística dele é aquele quadro que ele pintou. E ele quer expressar algo por meio daquele quadro. E aí fica sujeito, aquele quadro fica sujeito à interpretação de quem vê aquela obra, né? Então, para cada tipo de profissão, há, obviamente, uma forma de linguagem para expressar os elementos daquela ciência, daquela arte, etc., né? Então, e tem a função da linguagem, também tem a função cognitiva, que é justamente essa captação pelos sentidos, né, os 5 sentidos humanos, eles captam a informação, ele condensa, né, por meio do raciocínio, e ele unifica essas informações e transfere, expõe ao mundo por meio da fala, por meio das diversas formas de exposição
da linguagem. Tá? Outra função da linguagem é a manutenção do arquivo, do acervo histórico de um povo. Então, se você observa a literatura de 200 anos atrás, no Brasil, a escrita dela não é a mesma de hoje, porque isso mudou com o tempo. Mas nós temos registros históricos da forma, né, da linguagem exposta há 200, 300, 400 anos atrás. Isso em todos os cantos, né, desse planeta, né, de diversas formas. Só que a linguagem, ela expressa também, dentro da linguagem, tem um elemento que é fundamental, que é o nome. O ser humano, dá nome às coisas por algumas razões. A principal delas é o que é a coisa. Né? Então, é a quidditas. A gente dá um nome para algo, para significar, para dizer, para explicar o que aquela coisa é. Por exemplo, o homem, o ser humano. Homo. Homo é um ser racional, então o homem raciocina. Logo, ele é um homo. Naturalmente que quando eu me refiro a, por exemplo, artistas, em que eu disse ainda há pouco, em função dessa linguagem própria do artista, quando me refiro ao artista, eu falo que ele ele expôs uma linguagem artística, que é própria do artista. Né? Então, quando eu me refiro a um futebolista é próprio daquele que executa a arte do futebol. Então, o nome, ele representa o que a coisa é. Então a gente dá nome às coisas também em função do que aquela coisa é, do que ela realiza no mundo real. Então, o homem observa um determinado objeto e ele nomeia, como sinal de identificação daquele objeto e como sinal do que aquele objeto é. Tá? Então, os nomes, eles são aí sinais das inteligências, né, que produzem os conceitos sobre as coisas. Então, o homem raciocina sobre o que é aquilo e dá um nome para identificação e representação do que aquela coisa é. Então, veja só que o nome está ligado à essência da coisa. Por isso que é importante nós nomearmos o que as coisas verdadeiramente são. E o que a imprensa faz, talvez na maioria das vezes, principalmente aquela imprensa corrupta, né, aquela que recebe milhões e bilhões de dinheiro público por ano para sustentar o governo corrupto, ela, obviamente, vai utilizar-se de todos os meios de figuras de linguagem para alcançar os objetivos, que estão mesclados com os seus clientes, no caso, o governo que financia essa mesma empresa. Então, por que eu falo isso? Por que é importante dar o nome às coisas que realmente são, né? O que as coisas verdadeiramente são? Por quê? Porque, veja só, quando uma imprensa noticia um fato horrendo e aquele fato horrendo vai contra os interesses dela, contra os interesses do seu cliente, o principal cliente é o governo, a imprensa ou ela não noticia, quando noticia, dá pouca importância ao fato, né, não vai causar alarme, não vai fazer isso jamais, porque não é interessante que ela cause alarme. E quando noticia, vê-se que o alarme é tão grande, que ela vai utilizar-se de ou eufemismo ou outra técnica, outra figura de linguagem para dar menos atenção ou expor menos atenção daquele fato ao público, para que o público esqueça logo. Então, isso é o que mais acontece. Obviamente, se a gente prestar atenção aos noticiários de dia a dia, veremos que determinados jornais no Brasil não dão a importância para determinados fatos que deveriam dar. E quando dão importância, invertem totalmente ou a lógica dos fatos ou o significado real daqueles fatos. Então, dão sentido contrário ao que o fato representa. Exemplo, você concorda ou não, né, que pessoas desarmadas, conglomeradas, né,
amontoadas ou reunidas numa praça, sem armas, sem poder bélico algum, é óbvio, sem apoio de forças armadas, né, que é o poder bélico, que detém o poder bélico de um país, ou sem qualquer outra polícia, ou sem qualquer tipo de arma. Aliás, tinha arma sim, baladeira, badoque, né, que chama. Pois é, era a arma deles, um ou dois foram encontrados. Então, essas pessoas, elas jamais poderão ser consideradas como golpistas com a finalidade de aplicar um golpe de Estado. É impossível, porque não existem meios materiais de se aplicar um golpe de Estado. Você aplica-se um golpe de Estado por meio, claro, das armas. Né? Geralmente é assim. Se você não tem arma, como é que você vai aplicar golpe de Estado? E, no entanto, aqueles presos de 8 de janeiro são considerados golpistas. E quem repete esses termos são, inclusive, pessoas que sequer não têm a noção do termo golpista, do que significa esse termo golpista. Então vai repetindo, 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 repetindo. Então você, de tanto repetir, para quem vive a época ou o futuro, vai começar a acreditar que realmente eram golpistas. Aí você pergunta, como? Como que é dar um golpe sem armas? É impossível. Então a manipulação da linguagem vem desse ponto. Outro ponto que nós podemos aqui destacar é, por exemplo, você chamar determinados grupos que causam invasões a propriedades alheias, invasões a terras, invasões a casas, vandalismo, depredações, até morte de pessoas, a depender das invasões, destruição de plantios, matança de animais, destruição de cercas, de imóveis, de casas, né, etc. Essas pessoas que fazem essas invasões de propriedades, o que elas são de fato? Qual o nome que nós podemos dar a elas? Movimentos sociais? São movimentos sociais. O que é um movimento social? O que um movimento social significa? Nada. O que é um movimento? O que é um movimento? Você sai de um lugar para o outro, que está relacionado também à própria corrupção da coisa, ou seja, a deterioração. Você se movimenta, beleza, sai de um local para outro. E social? Se a gente for considerar o termo literalmente como movimento social, podemos entender que qualquer ser humano inserido numa sociedade que não esteja estático, parado constantemente, ele está em movimento, e isso seria um movimento social. Mas não, utiliza-se esse termo movimento social para designar essas pessoas, esses vândalos, esses destruidores e invasores de propriedades alheias, como movimentos sociais. Para a busca de quê? Se apropriar da terra? Não, a imprensa não vai dizer isso. Não, eles não vão se apropriar da terra por se apropriar da terra. Eles não vão tomar à força aquela terra. Eles vão realizar a tal da justiça social. É a briga por direito a uma terra, ao trabalho rural. Eufemismo. A manipulação da linguagem. Você manipula a realidade, não dando o nome correto à coisa, dando outro nome para suavizar aquele fato horrendo. A mídia podre faz isso constantemente. Então, esse é o primeiro aspecto, você vai manipular a linguagem. Tá? A primeira dica é essa, tá? A manipulação da linguagem. A segunda dica é, você tem que criar um inimigo. Você tem que ter um inimigo. Se você quer ascender à presidência da República, você tem que observar quem é o seu inimigo real ou potencial inimigo e colar nele determinados termos, né, para que a imagem dele seja deteriorada. E com essa deterioração da imagem, você vai estar bem. Você vai acabar, né, ganhando aí relevância na política. É isso que sempre foi feito desde que o mundo é mundo. No Brasil, obviamente, o que é que você tem? Você tem aí um presidente que hoje está preso em razão de uma denúncia baseada numa minuta de golpe cujo processo não existe, a minuta de golpe. Qual foi a imprensa que publicou na íntegra a minuta do golpe? Nenhuma. Por quê? Porque não existe.
No entanto, consta na denúncia a minuta do golpe. Você foi denunciado por algo inexistente. Aí você está preso. Não importa a sua defesa, você seria preso de qualquer jeito. Foi o que aconteceu. Está preso. Mas, sobre este ponto do inimigo, você tem que colar nele algo depreciativo. Então, você vai colar isso com o apoio maciço da grande imprensa. Essa imprensa corrupta que você financia. E você vai jorrar dinheiro público para essa imprensa corrupta e vai falar, olha, difame, 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 até dizer chega. E aí a imprensa vai criar termos, né? Então cria-se muitos termos. Fascista, nazista, taxista. Não, taxista não é xingamento, né? Então é golpista. Então você vai colar na pessoa termos depreciativos. Nazista, poxa, como, né? O cara é nazista. Aí você fala o tempo todo. Quem é desatento vai começar a pensar, pô, realmente o cara ali era nazista, nazista está associado a algo tão ruim na história e tal. Menos pior na história real do que o comunismo. O comunismo matou infinitamente mais gente e continua matando até hoje. Nazismo não. No entanto, ambos são horrendos. Mas você cola esse termo na pessoa, no seu opositor político, seu inimigo político. Nazismo é ruim. Quem é que quer ser chamado de nazista? Ninguém. Então você vai colando. Poxa, aí você olha para o mundo real. Tá, ele é nazista, mas o melhor amigo dele é judeu. Como é que ele pode ser nazista? Aí você começa a raciocinar sobre isso. Outra coisa, ele é fascista. Fascista. Bebe leite em live, é fascista. É porque bebe leite. Só o leite puro, é fascista. Não é nazista, né? Nazista. Aí é fascista. Vai colando, repetindo. Aquelas pessoas que não raciocinam direito, elas vão acreditar na história do fascismo. No entanto, no mundo real, você olha para a pessoa e ela briga contra o totalitarismo, aquele endeusamento que se faz ao Estado. Ela vai quebrando o Estado para que o Estado não seja endeusado. Ou seja, na vida real, ele é contrário a tudo aquilo que você possa chamar de fascismo, do que significa fascismo. Ah, ele é xenófobo, ele é racista. É racista. O amigo dele, amigo de longa data, é um negão, né? Um negro. E aí você... Ah, não, é racismo isso. Pô, como pode ser racista? Se o melhor amigo dele é negro, está com ele o tempo todo. É incompatível. A realidade é uma coisa, mas a linguagem, a notícia posta na mídia é outra totalmente diferente. Então você faz isso para manipular a realidade. Você manipula a realidade, manipula a linguagem e causa confusão na mente das pessoas, porque as pessoas veem uma coisa, escutam falar outra coisa. E aí surge um grande problema, evidencia-se um grande problema, que é você prefere muitas vezes acreditar naquilo que você ouve, que é o empreamento pelos ouvidos, né? Olha só o termo, né? Emprear-se pelos ouvidos, esse termo é muito popular no Nordeste. Prefere se empregar pelos ouvidos do que olhar para a realidade e constatar com seus próprios olhos, com seus próprios sentidos, que é diferente do que está sendo dito, né? Então, quando você começa a olhar para a realidade, você começa a observar que quem mente no mundo real é o presidente, é a imprensa corrupta, é o fulano de tal, é o cicrano, e por aí vai. Então, você tem que criar um inimigo conveniente e taxar ele de inúmeras frases e termos depreciativos, tá? E por fim, para a gente ser manipulado com perfeição, você tem que focar na emoção da pessoa e não na razão. Está ligado ao que eu disse ainda há pouco. A realidade é uma coisa, o que se diz sobre essa coisa é algo totalmente diferente. Você vai focar nas emoções da pessoa. E aí vamos para o mundo real. Você trabalha o dia todo, um trabalho entediante, você já não gosta desse trabalho, não conseguiu outro, está em busca de outro, mas não conseguiu ainda outro. E você não gosta do trabalho, você é obrigado, porque você tem esposa, tem suas obrigações para cumprir, tem seus filhos, enfim. Você está ali naquele trabalho. Você chega em casa cansado, vai assistir o quê? Aquele jornal, né? Aquele jornal do horário nobre.
Então você vai ser alimentado diariamente por tudo que essa imprensa corrupta, o que esse jornal corrupto passa para você. Inconscientemente você vai assimilando informações, né? Assimilando. E eles vão utilizar muito palavras, gatilhos mentais, que vão focar na tua emoção, na tua indignação corriqueira do dia a dia. Então vão começar a te colocar contra teu patrão, isso aí em novelas é o que mais tem. Vão te começar a colocar contra teu vizinho, contra determinadas situações desagradáveis e que são próprias do dia a dia. Vão te infiltrar na tua cabeça ideias contra a família tradicional, contra a Igreja Católica. É só olhar para os livros de história que falam mal da Idade Média, especificamente do processo de Inquisição. A Inquisição era um processo, né? Mas nem isso eles ensinam. Então, fala-se mal de algo, de tanto ouvir aquilo por meio do jornal, ou seja, televisivo ou impresso, por meio das novelas, por meio dos filmes, por meio disso, por meio daquilo, vai infiltrando-se esses termos e vai focando na tua emoção, né? Muitas vezes associadas aos vícios internos que cada um tem. Então, essas emoções elas vão começar a ser potencializadas. Então, você vai começar a agir no dia a dia pelas emoções, manifestar pensamentos pelas emoções, e não mais utilizando a razão, não mais utilizando o raciocínio, que é o que se espera de qualquer ser humano, né? Até porque o nome homo está relacionado à capacidade de raciocinar. O ser humano tem coisas que um cachorro, um gato, uma lagartixa não tem, né? Pois bem, são 3 dicas importantes. A principal delas, pelo que eu exponho aqui, é a linguagem. Fique atento à linguagem, à forma que a imprensa corrupta te apresenta as informações, te apresenta os fatos. Nunca fique ligado apenas àquela mídia tradicional. Procure outras mídias alternativas, que tem muitas, né? E aqui eu indico algumas, Revista Oeste, por exemplo, indico a Timeline, né? No YouTube, todo dia, meio-dia, você encontra. E nas terças e quintas à noite, às 20 horas, você encontra. Então ali eles apresentam uma visão real da coisa. E não manipulada, como a gente vê na maioria da imprensa brasileira. Então, fique atento a essas informações, tá? Então, linguagem, a criação de um inimigo, e dessa criação você cola termos nesse inimigo que são depreciativos, termos depreciativos. E, por fim, a manipulação das emoções humanas. Eles focam nas tuas emoções e não te dão espaço para que você raciocine adequadamente, tá? Se você gostou do vídeo, compartilhe, deixe seu comentário, diga onde eu estou errado nesse ponto, se acha que é assim ou não. Compartilha lá para aquele teu amigo que acha que o Che Guevara era uma ótima pessoa, um ser humano fantástico, brilhante, né? Além de ser racista na prática, né? Porque ele matava as pessoas simplesmente porque as pessoas tinham essa ou aquela cor, tá? Então, abraço, fica com Deus e até mais.